Olá, muito prazer, tudo bem? Eu sou o professor Ângelo, tá? Eu sou professor de gestão empresarial e informática aqui da Enjoy, tá? E hoje nós vamos dar continuação às nossas aulas, tá certo? Do RH, nossa aula essencial, certo? Para que a gente conheça sobre os planejamentos de RH adequado, tá? E hoje nós vamos falar sobre o plano de carreira, algo essencial para qualquer empresa que queira ter um desenvolvimento e retenção de funcionário, tá? E a gente já viu em módulos anteriores, aulas anteriores, que retenção de funcionário é o que traz lucro, porque aquele funcionário ele sabe como trabalhar, certo? Então é necessário que para o funcionário, ele continue trabalhando ali, ele tenha um incentivo, certo? E um dos incentivos necessários para o funcionário continuar na empresa, certo? É o incentivo, além do incentivo monetário, obviamente, que ele tenha um incentivo de carreira, certo? Que ele tenha um incentivo de satisfação profissional, ok? Nós estamos com nossos slides aqui, como vocês estão percebendo, e a gente vai analisar, a gente vai observar direitinho o que a carreira, certo? O que um plano de carreira ele traz para os nossos funcionários, tá? E primeiro a gente tem que entender o que é carreira, certo? Como está dizendo aqui no nosso slide, a carreira é a jornada metafórica de um indivíduo através da aprendizagem, do trabalho e de outros aspectos da vida. Certo? Então a carreira daquele funcionário é o caminho que ele trilha dentro da empresa, certo? Dentro daquela organização, certo? Então hoje em dia é muito difícil a gente ver pessoas que se mantêm mais de 5 anos dentro das empresas, certo? Porque os funcionários em si, os colaboradores, eles estão buscando, certo? Desafios, certo? E além de desafios de uma remuneração melhor, certo? De algo para desafiar o seu intelecto, certo? E aí a gente já tem essa questão do plano de carreira, que além de estar desafiando, estar trazendo uma nova função para aquele funcionário, ainda vai ter aquela melhora de salário, certo? Então aqui a gente entende que carreira é o caminho que o colaborador, ele trilha dentro da organização que ele está trabalhando. Certo? Então a gente já pega isso aí, já segura, certo? Então para a gente poder entender melhor sobre os próximos passos, tá? Então, o que é o plano de carreira? Tá? A gente vai entender agora o que é um plano de carreira. O nosso slide está bem simplório, certo? Porque eu quero conversar mais com vocês do que vocês lerem alguma coisa, certo? Eu quero estar conversando porque eu acredito que assim a gente consegue se entender um pouco melhor, certo? Vamos lá. Plano de carreira é um incentivo profissional para o desenvolvimento pessoal do colaborador, certo? Então, quando o colaborador ali, ele entra dentro de uma empresa e vê que existe possibilidade de crescimento, que ele não vai apenas estar ali trabalhando diariamente, ganhando seu dinheiro, obviamente, mas vai estar ali para sempre naquela função, certo? Então, quando o funcionário ele vê que existe uma possibilidade de crescimento dentro de uma empresa, ele se sente melhor, ele sente vontade de trabalhar melhor para que ele possa estar crescendo, certo? Então, como diz aqui no nosso slide, o plano de carreira é um incentivo profissional para o desenvolvimento pessoal do colaborador, certo? E é provado já que quando os funcionários eles trabalham em empresas que têm plano de carreira, e esse plano de carreira ele é funcional, eles têm êxito em outras áreas da vida, certo? Como a área familiar, como o desenvolvimento pessoal em si, certo? Porque ele vai buscar ter a melhora, certo? E quando ele tenta melhorar, ele não vai tentar melhorar somente o eu profissional, porque ele vai ter que estar se relacionando com pessoas, certo? Muito além da questão do profissional, ele ser um bom profissional, ele ainda tem que ter aquela questão de saber se relacionar com as pessoas, certo? Porque muitas das vezes você pode ser um profissional excelente, maravilhoso, mas se você não sabe fazer aquela famosa network, certo? Você não vai conseguir subir, certo? Então, essa questão do plano de carreira, ele auxilia aquele colaborador, aquele funcionário a estar se desenvolvendo em outras áreas da sua vida, certo? Então, é muito importante as empresas entenderem, começar a trabalhar essa questão de ter um plano de carreira consolidado dentro da sua empresa, porque isso além de manter os seus funcionários ali funcional, certo? Buscando
ter essa melhora dentro do seu serviço para ele poder crescer profissionalmente, isso também vai gerar mais lucro, porque aquele funcionário vai estar trabalhando melhor, vai estar relacionando melhor, ele vai estar mais satisfeito, ele vai estar mais feliz, certo? E isso vai fazer com que a empresa ela cresça, certo? E agora nós vamos para o próximo tópico, tá? Qual a necessidade de um plano... Eu falei um pouquinho sobre isso, certo? Sobre a necessidade, já entrei nesse tópico, certo? Mas foi sem querer, tá? Mas a gente já vai dar continuidade aqui. Qual a necessidade de um plano de carreira? Tanto para o colaborador, quanto para a organização, o plano de carreira é essencial. Mas por que essencial? Como eu falei para vocês, o plano de carreira ele é um incentivo. Quando se existe um incentivo da parte da empresa para que o funcionário ele cresça, aquele funcionário ele vai ter vontade de passar mais tempo dentro daquela empresa, trabalhando ali mais anos e mais tempos e trazendo mais retorno para a empresa, certo? A empresa ela tem essa questão de contratar, de demitir, e é caro esse negócio de contratar funcionário, demitir funcionário, contrata funcionário, demite funcionário, é um negócio caro para as organizações. É muito mais barato para a organização ela contratar e reter aquele funcionário, tá? Desde que aquele funcionário ele seja um bom funcionário, tá? E o que vai trazer essa vontade do funcionário ele ser um bom funcionário? É exatamente isso. Além de outros quesitos que a gente já debateu durante essas aulas, certo? De RH, também tem a questão do funcionário ele se sentir estimulado pelo plano de carreira que a empresa oferece a ele, certo? Se ele tem ali a possibilidade de crescimento, ele vai, obviamente, atrás deste crescimento e satisfação profissional, certo? Então, tanto para o colaborador quanto para a organização, o plano de carreira é essencial, sim, certo? E agora a gente vai para o último tópico e a gente vai repincelar algumas coisas, a gente vai conversar um pouco mais sobre o plano de carreira, tá? E vamos lá. Como devemos analisar um plano de carreira? Para o funcionário, colaborador que está adentrando a uma organização, está adentrando a um novo sistema, a novos processos, é importante que ele analise o seu objetivo profissional, ver se trará satisfação futura para ele, certo? Isso, mas também ver se as funções cabem em seus planos e suas habilidades, certo? Porque até não tem necessidade, certo, do funcionário ele buscar um plano de carreira que ele não vai se sentir satisfeito, certo? Então, se ele ali está trabalhando em uma área de logística e ele vê que ali a área de logística não está trazendo satisfação, mas existe a possibilidade dele crescer ali dentro da área da logística, não existe uma necessidade, não existe o porquê, até porque ele não vai estar trazendo o seu melhor ali para aquela área, certo? Ele tentar crescer naquela área, talvez ele tente até por questão monetária, certo? Questão financeira, certo? Falando, mas é algo ruim, porque uma pessoa que gosta daquela função poderia estar ali trabalhando, se desenvolvendo, poderia estar ali buscando o melhor para ele e para a organização, certo? Então, nesses cinco tópicos que nós debatemos, nós conversamos, nós vamos voltar aqui o que é um plano de carreira. Eu falei ali sobre os benefícios para as organizações, certo? Logo no início da aula, mas eu não falei o que é um plano de carreira para o funcionário, certo? Então, para os funcionários e para os colaboradores em si, é necessário que, antes de adentrar uma empresa, se não for por uma extrema necessidade de estar empregado, certo? Se tem a grande necessidade ali, não tem a opção de escolha, tudo bem, tá? Mas quando a gente fala sobre a questão de ter opção, certo? De poder escolher, o funcionário é importante que ele entenda que existe a necessidade dele buscar uma empresa onde ele possa estar crescendo e se desenvolvendo profissionalmente, porque aí vai estimular o cérebro dele, isso vai trazer uma satisfação, isso vai fazer com que ele cresça e evolua profissionalmente para que futuramente ele possa estar tendo novos ganhos, certo? E possa estar trazendo novas felicidades para você, para eles, para suas famílias, enfim, afins, tá? Essa aula vai ser bem curta, até porque a gente não tem muito o que debater sobre isso, tá? Vai ser apenas alguns minutinhos, certo? Mas a gente tem um artigo, certo? Dentro da nossa apostila, tá? E vocês só vão conseguir responder de fato
no Google Forms, certo? A nossa atividade, se vocês lerem a nossa apostila, tá? É leitura obrigatória, certo? Vocês têm que ler. E a gente percebe quando vocês não lêem, a gente percebe pelas respostas de vocês, tá? E a gente tá de olho. Se você responder, certo? Chutando, ou se você responde de um jeito que só para tapear o seu professor, a gente percebe e a gente vai entrar em contato com os seus responsáveis para a gente poder estar se organizando sobre isso, tá? Então, espero que vocês sejam responsáveis, certo? Espero que vocês estejam aproveitando ao máximo essas aulas, tá? E estudem, se aprofundem mais nesse quesito, tá? Então, lembrando que o processo de aula é assistir videoaula, aqui comigo, né, obviamente, ler a apostila, responder a atividade, certo? Então, façam isso com cuidado, com cautela. Se não entendeu, pergunta ao seu professor, respondeu a atividade, tira o print, manda para o seu professor e lembre-se que tem que se fazer a atividade dentro do horário da aula. Se sua aula é de 8 horas da manhã até as 10 horas da manhã, faça nesse horário, certo? Não tente fazer em outro horário porque você vai estar se enganando, certo? Você não vai estar aproveitando do jeito que deveria, certo? Porque seu professor está online naquele momento ali para poder te ajudar, tá certo? Então, realmente, eu fico grato pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.